Olá, nessa última parte faremos a revisão dos conteúdos que são o círculo, os polígonos, o cálculo de áreas das figuras planas, a resolução de alguns exemplos, nós veremos no finalzinho, explorar um pouquinho as questões da geometria no cotidiano e o GeoGebra no ensino da geometria. Essa primeira parte então traz a definição do que é um círculo, né? Seja A um ponto do plano e R um número real positivo, o círculo C de centro A e raio R é o conjunto constituído por todos os pontos B do plano, tal que esse segmento AB seja menor ou igual a esse raio. Então eu tenho ali uma região, né, contendo uma série de pontos aqui, ó. Eu estou fazendo aqui a marcação, né? Então eu tenho essa construção. Em outros termos, o círculo de centro A e raio R é o conjunto dos pontos do plano que estão a uma distância R do ponto A. Assim, o raio R é o segmento que une o centro do círculo a qualquer um de seus pontos. Então, olha só, nessa perspectiva eu tenho a possibilidade então de me deslocar aqui sobre esse círculo, né, mantendo a igualdade, essa figura que eu tenho, essa representação que eu tenho aqui para o raio. No resumo, o que é um círculo e quais os elementos que o constituem? Então, o círculo é constituído, é definido como um conjunto de pontos, como nós vimos, né, respeitando essa distância do raio. Nós temos ali natureza, apresenta-se na natureza, nas ciências, nós exploramos isso na videoaula, no cotidiano. É uma expressão para representar ciclos da vida, inclusão, pode mostrar forma como nós nos organizamos socialmente, etc. E os elementos que o constituem é o centro, raio, diâmetro e corda. Um polígono é a palavra, ou é uma expressão, né, que nós temos para a expressão polígono, é que significam uma figura formada por vários lados, né? Poli, vários, gonos ou lígonos, compondo aí uma figura composta por vários lados. E aí nós procuramos então estabelecer uma relação entre o polígono e o ciclo. Fizemos isso na videoaula. Os segmentos de uma reta devem ser ligados por suas pontas de modo que formem uma única linha e não se cruzem. Essa é a constituição que nós temos lá para um polígono. A figura geométrica plana deve ser fechada, isto é, todos os segmentos de reta devem encontrar outros segmentos em seus pontos iniciais e finais. Não pode haver interrupção ali na construção dessa figura. O polígono convexo é uma informação ali importante, quais são os seus elementos. Nós temos lados, né? Cada segmento de reta é o que compõe o lado do polígono. Os ângulos internos, nós vimos também que há uma série de ângulos internos ali, dependendo de como é que nós fazemos a construção no interior desse polígono. E os ângulos externos que fazem aquela parte, né, do desenho ali, depois a gente vai, nós vimos na representação, aquela parte que a gente chama de ângulo externo. E vértices, que são pontos de encontro entre os lados consecutivos. E também temos a possibilidade de estabelecer ali diagonais ligando os vértices desse polígono construído. Vejamos que polígono convexo e côncavo tem uma diferença, né? Então, um polígono é convexo se todos os seus ângulos internos são menores que 180 graus, isso é uma característica. Se pelo menos um deles for maior que 180 graus, ele será dito um polígono côncavo. E aí nós temos depois, né, essa exploração dos polígonos, né, são figuras com esses lados, e aí nós incluímos aqui o triângulo equilátero, veja bem, e o quadrado, né, e os irregulares, que nós vimos aí também, trapézio, são outras formas que se nós colocássemos aqui, tentássemos colocar uma circunferência, né, passando pelos vértices aqui, eu não conseguiria, na verdade, construir aqui uma circunferência se eu pegasse e fosse tentando ligar os vértices aqui, né. Teria ali, não teria como fazer isso, gerar uma circunferência aqui, e aí mostra também que a regularidade aqui ela não é respeitada nessa figura, como eu consigo aqui nesse caso do quadrado e do triângulo. Algumas observações importantes. Um polígono pode ser classificado
como regular quando ele possui todos os ângulos e lados congruentes, com a mesma medida. Ser congruente significa possuir a mesma medida, e o triângulo equilátero e o quadrado são exemplos como nós vimos ali anteriormente. Quando pelo menos um dos lados é diferente, o polígono é irregular também, né? Voltando aqui aos exemplos, temos o caso da regularidade que eu identifiquei e aqui da não regularidade nesse polígono. Vamos lá, uma relação entre diagonais, ângulos internos e ângulos externos. O número de diagonais D de um polígono de n lados, com n maior que 3, é dada pela expressão D é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. A soma S dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados, com n maior que 3, é dado pela expressão SI, soma dos ângulos internos, igual a n menos 2, que multiplica 180 graus. E a soma S dos ângulos externos de um polígono convexo de n lados, com n maior que 3, é dado pela expressão SE igual a 360 graus. São resultados importantes que em algumas situações nós podemos usar para poder ali resolver o problema, interpretar um problema e etc. A relação entre diagonais dos ângulos internos também é dada pela expressão ângulos internos, né, de um polígono regular são congruentes. Então nós temos lá aquela relação, né, os ângulos internos n menos 2 vezes 180 dividido por n, ângulos externos 360 por n, então somados eu tenho internos e externos 180 graus. Para se calcular a medida do ângulo interno de um polígono regular é mais prático primeiro se obter a medida do ângulo externo e pelo suplemento encontrar a medida do ângulo interno. Se nós fizemos essa mostração, essa verificação num dos exemplos dessa videoaula que nós tratamos do polígono e da circunferência, do círculo, aliás. Ao dividir uma circunferência em n, com n maior que 3, arcos congruentes, o que acontece? Todas as cordas determinam por 2 pontos de divisão consecutivos reunidas, formando um polígono regular de n lado inscrito na circunferência. Então, dentro da circunferência, quando nós fazemos essa marcação, nós conseguimos colocar um polígono regular. Podemos fazer isso com o triângulo equilátero, o quadrado, né, ou outras figuras respeitando essa construção. B. Todo polígono regular é inscritível numa circunferência. Ou, dado um polígono regular, existe uma única circunferência que passa pelos seus vértices. É o que eu falei. Né? Posso também fazer a inscrição, circunscrição, ou colocar a circunferência dentro do polígono ou o polígono dentro da circunferência para poder fazer essa verificação. E aí, nós temos aqui, né, 3 informações importantes a partir dessa ideia aqui. Ó. A área de uma superfície limitada é um número real positivo associado à superfície de modo que, ou de forma que, as superfícies equivalentes estão associadas às áreas iguais. Então eu tenho lá números iguais, né, que dão para mim essa comparação e a identificação de que as áreas são iguais. A uma superfície está associada a uma área, que é um número, que é a soma das áreas das superfícies parcelas. Então, posso decompor uma figura em figuras menores e recompor essa figura calculando a área da figura maior pelas áreas das figuras menores, quebrando um problema, quebrando a questão em menores, né, figuras para poder fazer ali a verificação com maior facilidade, como é o caso que eu sempre tenho colocado aqui da separação, da quebra em pequenos triângulos ou retângulos, ou a composição de triângulos e retângulos e figuras que não sejam regulares, por exemplo. Se uma superfície está contida em outra, então sua área é menor ou igual a que essa que contém. Né? Então, isso também é digamos que uma proposição interessante de ser verificada, que a área, se ela está contida, ela não pode superar a área da outra figura na qual ela está contida. Essa é uma observação facilmente verificável, um lápis, né, borracha, aliás, lápis, papel e uma régua para fazer a construção. Uma dica: se a figura geométrica plana da qual
se pretende obter a área permitir ser decomposta em figuras mais simples, nós já dissemos isso, vamos repetir. Então, triângulos, retângulos, faça essa decomposição, peça para o estudante refazer isso e comparar os resultados. Peça para recortar, peça para fazer a composição. O Tangram, né, é um elemento bastante interessante nas aulas de geometria. Eu até tenho esquecido algumas vezes de comentar isso aqui, então comento agora. O Tangram é uma forma de trabalhar também essa pavimentação de áreas para você fazer essa comparação, né? É bastante interessante a utilização dessa ferramenta, digamos, dessa tecnologia. A proposta de se fazer uma geometria crítica, que foi uma coisa que nós abordamos também nessas semanas, né? Ela é uma perspectiva bastante interessante porque ela vai fazer com que o teu aluno crie o hábito de questionar aquilo que ele está calculando, fazendo, aprendendo, estudando. E faça com que ele discuta algumas coisas que ele ouve, que ele vê no cotidiano. Então, alguma notícia no jornal, por exemplo, que chama atenção, né, com relação ao cálculo de alguma área, quantificação do número de pessoas. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo uma reportagem que dizia que num quarteirão ali próximo a uma das igrejas tinha lá não sei quantos ônibus estacionados. Eu fiz um cálculo rápido da região, né, estava numa aula de matemática, da região e ver se comportava aquele número de ônibus que era para ficar instalado ali. E aí nós chegamos à conclusão que não comportaria. Não sei se foi uma notícia, né, um pouco mais sensacionalista para chamar atenção e tal, mas não comportaria. Se tivesse desembarcado aquele número de pessoas naquela região, acho que nós teríamos tido um problema ali para colocar todas aquelas pessoas naquela região. Imagine dentro da tal igreja. Então é uma coisa que faz com que o seu aluno veja essa perspectiva do que é a geometria, o ensino da matemática, da geometria de uma forma um pouco mais crítica, né? Lendo um jornal, ouvindo uma notícia, isso é muito importante. É nessa perspectiva que nós trabalhamos ali nessa semana. E também nós vimos nessa semana a utilização do GeoGebra, né? Algumas funcionalidades, nós vimos lá como é que eu posso usar o GeoGebra numa atividade que fizemos a medição de ângulo, né? Criamos ali um compasso medidor, importamos uma planta, coloquei lá a planta de uma área, se eu não me engano era um jardim, colocamos lá e medimos esse jardim com esse compasso medidor. Não me lembro, mas acho que deu algo em torno de 130, 135 graus, o ângulo que nós aferimos ali. Então é interessante que o aluno faça também esse exercício, né, essa atividade, utilizando o GeoGebra. Então ali, né, nós estabelecemos ali as funcionalidades do GeoGebra, ele tem uma ampla utilização, que seja na criação de figuras geométricas, na geometria, para a própria álgebra, nós trabalharmos ali as questões dentro do cálculo diferencial integral, construção de gráficos de função, né, a parte do cálculo, estatística, probabilidade, e aí você pode também fazer uso do GeoGebra de forma online. Nós vimos essa possibilidade também. Considerações complementares, né? Não se deve fazer uso exclusivamente do GeoGebra, nós falamos isso. O GeoGebra pode servir também para verificar e confirmar algumas afirmações, como, por exemplo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo a 180 graus. Sugerimos isso, seria bastante interessante que você fizesse essa atividade com os seus alunos. Há um repositório de atividades e exercícios que pode ser utilizado, e aqui está, né, a indicação de onde você encontra esse repositório de atividades para serem utilizadas. Vamos lá, uns exemplos adicionais, para nós finalizarmos essa aula. O primeiro diz que em um triângulo isósceles, com lados iguais de medida 15 centímetros e base de medida 18, pede-se calcular a medida de sua área. Então aqui eu tenho o triângulo isósceles, aquele que tem os três lados, né? Dois lados com a mesma medida, aliás, e esse terceiro lado de medida diferente. Então aqui eu quebrei em dois triângulos, consequentemente mantive aqui, ó, esse lado 15 e esse lado 15, chamei essa altura de x, como está proposta aqui, e comecei ali a proposição de solução, né?
Então vamos lá, calcular a área. Então vamos projetar aqui para a gente ver as soluções, a solução como um todo, né? Então aqui, ó, calcular a área de um dos triângulos, base vezes a altura dividido por 2, 9 vezes x dividido por 2. Essa é a fórmula que eu tenho para o cálculo de área. Obviamente a área do triângulo menor ela vai ficar em função aqui, de um dos triângulos menores fica em função do x, né? Porque eu tenho o x aqui como a minha incógnita da altura. Contudo, precisamos do valor de x, que é a altura. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Então aqui eu tenho, né, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, que diz ali o teorema. Então eu tenho 225 menos 81 igual a x ao quadrado. X igual a raiz quadrada de 144, que seria 225 menos 81, que é 12 centímetros. Bem, logo a altura é 12 centímetros. Como é que nós vamos fazer o cálculo, né, dessa área? Então, eu tenho lá para o triângulo menor uma área de 54, trocando aqui, né? Então aqui se eu achei 54, a área do triângulo maior será o dobro disso, 54 vezes 2, 108 centímetros. Lembrando daquela separação que eu havia feito das figuras. Aqui eu tenho, na questão 2, a figura abaixo, representando dois triângulos retângulos, onde um dos catetos do superior representa a hipotenusa do inferior. Então aqui o superior é esse a que eu me refiro. Então o cateto dele é a hipotenusa desse aqui, que é outro triângulo retângulo. Tenho dois triângulos retângulos. Primeira coisa a observar aqui é mostrar para o aluno que o que aparenta a figura, né, não é a realidade. Ela não mede, não são exatamente iguais. Bem, então aparentemente ali, talvez por uma deformação, dá para a ideia de que os dois triângulos são triângulos que sejam equivalentes ali, mas não são, não é? Então não são. Vamos voltar aqui à solução. A resolução, então, note que pelo teorema de Pitágoras, vamos começar por isso, são triângulos retângulos, teorema de Pitágoras. Nós chamamos o lado comum de y, esse lado aqui, ó, e aí começamos a exploração. Aqui y ao quadrado, né? Pegar aqui o menor, aqui o que está embaixo, aliás, o inferior. Y ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tenho 4 ao quadrado 16, 8 ao quadrado 64. Aqui eu tenho 16 mais 64, 80, y igual a raiz quadrada de 80. Não vou mexer nessa raiz, vou deixar exatamente assim. E no triângulo da parte superior, né, eu percebo agora que esse y, que vale 80, ele vai entrar como um dos catetos, que é esse lado aqui. E a hipotenusa agora é x. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais raiz quadrada de 80 ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, x igual a raiz quadrada de 116. E com isso nós finalizamos essa videoaula, fazendo na próxima videoaula a apresentação do CIMEP Tools. Até lá!